Dados da Anvisa calculam que 64,9 milhões de unidades de omeprazol foram consumidas no país apenas no ano de 2022. Está disponível no mercado há mais de 30 anos, o omeprazol ele promete um alívio rápido na queimação, na barriga, no peito, são causados pelo excesso de acidez. E o uso indiscriminado do medicamento pode trazer danos para o intestino. Sabia disso? Então, por isso, hoje recebemos a médica integrativa, doutora Isabel Esperança. Ela vai tirar todas as nossas dúvidas aqui. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem, doutora? Bem-vinda, viu? Obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Doutora, vamos falar sobre esse medicamento que, como a Carol falou, foi muito consumido em 2022. Talvez, posso até estar falando bobagem, mas talvez é um dos mais consumidos no Brasil, né? Um dos mais consumidos. E assim, quando que eu vejo que eu exagerei? Assim, não fazer efeito é um deles, é um dos motivos, mas assim, acho que eu estou exagerando no omeprazol? Na verdade, não. O uso indiscriminado, o uso desnecessário, ele sempre vai impactar a saúde de qualquer pessoa. Como a Carol falou, as pessoas, quando elas estão diante de uma azia, de uma queimação, de um refluxo, elas entendem como eu tenho muito ácido e eu preciso tomar omeprazol. Mas aí que está o X da questão. Nem sempre esses sintomas é porque você tem muito ácido, e sim pouco ácido, que é muito mais comum. Então, as pessoas não sabem o que está acontecendo naquele momento, elas tomam um remédio, que a função desse remédio é diminuir a quantidade de ácido. Imagina só, para elas que já têm pouco, tomar algo que ainda vai diminuir. Então, você só perpetua o problema, ainda que melhore o sintoma naquele momento. Entende? Mas é muito estranho, né, isso, né? Se você parar para pensar. Algo para combater a acidez, você achando que realmente é mais ácido, né? Que a gente sente um pouco aquela acidez aqui às vezes. E algo que vai me causar, vai tirar mais a minha acidez, mas no fundo eu estou com pouca acidez. E por quê? Muito Quando você louco. Tem a sensação de azia, e você tem essa azia depois que você comeu, quase sempre isso é porque você tem pouco ácido. Olha isso. Se eu tenho essa azia que melhora ao comer, eu tenho muito ácido. E a maioria das pessoas não tem acesso a essa informação. Azia é igual a qualquer prazol. E não é assim que funciona. Isso vai impactar a vida, assim, de uma maneira absurda, ainda mais numa escala, como a Carol falou, que as pessoas tomam. Primeiro que isso é comprado sem receita médica. Isso é prescrito entre os colegas, na comunidade. Isso vai impactar a vida das pessoas, sem dúvida alguma. E, doutora, justamente nessa questão de não ter receita médica, prescrição, é esse ponto que eu queria chegar. Quais os riscos? Porque a gente sabe que ainda tem muitas pessoas que tomam medicamento. O Léo até comentou agora há pouco, né? A mãe que fala para tomar aquilo, não sei o quê. Né? A mãe tem um pouquinho de médica, né, doutora? Sim. A Mas mãe é pode, um né? assunto, acho que essa entrevista é muito um alerta mesmo, né? Para as pessoas de casa, desses riscos. Quais são os riscos? Olha, Carol, existem estudos, nesse momento, muito robustos, que associam o uso indiscriminado de omeprazol com esse aumento na incidência de Alzheimer. Sim, não se espante. Olha isso. Porque, olha, o nosso estômago, ele é especialista em fazer a digestão de um macronutriente, que são as proteínas. As proteínas vão oferecer para esse corpo algo que é muito essencial, que são os aminoácidos. Os aminoácidos, eles são riquíssimos, eles têm um valor inestimável na minha saúde neurológica. Se você tem isso lá atrás sendo impactado, lá na frente você compra esse problema. A longo prazo, então. Se eu tomo omeprazol a longo prazo, eu aumento as chances de fazer quadros depressivos. Olha isso. Nossa. Sim. Impressionante. Eu tenho uma diminuição assim muito considerada na absorção de uma vitamina que vai me dar disposição, que é a vitamina B12. O uso indiscriminado de omeprazol compromete muito a absorção dessa vitamina. Então, essa vitamina, ela alimenta o meu sistema neurológico, tanto o central, então me dando a clareza mental, a memória, o bom foco, o aprendizado, mas ela também compromete o sistema neurológico periférico, então eu posso começar a ter dormências, eu posso ter muitas câimbras,
e as pessoas vão achando que estão surgindo problemas diferentes. E, na verdade, não é. São efeitos por conta de algo que tomou lá atrás. Aí tá com cãibra, come uma banana, aí dá azia. E aí toma omeprazol. E aí, uma coisa levando a outra. E vai que vai, né, doutora? Isso Ou aí, tá lá, perfeito. toma um copo de leite. Assim vai. Perfeito, uma isso aí. loucura, né, na verdade. Isso aí. E esse uso discriminado, assim, ele pode prender o intestino, soltar o intestino, doutora? Ele ocorre isso também? Sim, porque olha só, se eu estou diminuindo quase sempre aquilo que já está diminuído, eu vou dificultar e muito a digestão nessa pessoa. Essa digestão dificultada vai fazer algo que é primordial para que eu tenha um intestino funcionando bem, que é o quê? A microbiota intestinal. Eu faço desbiose. Todas as pessoas que tomam omeprazol por muito tempo, elas são desbióticas. As bactérias, os micro-organismos que vivem nesse tubo digestivo, eles modificam de forma, de número, de tamanho, de tudo. Isso, em algumas pessoas, podem evoluir para diarreias e outras para prisão de ventre, sem dúvida alguma. E também tem outras infecções, doutora, que pode ter, que são resultado de alguma bactéria também? O Clostridium é o que mais se fala, Carol. Mas, na verdade, quando eu tenho essa digestão diminuída, eu diminuo também a minha imunidade. Então, essas pessoas, elas também ficam susceptíveis, elas ficam com o sistema imunológico comprometido também. Então, eu fico vulnerável a qualquer tipo de infecção. Existe uma maneira segura, doutora, da gente tomar esse tipo de sem dúvida. E olha, primeiro um teste. Tá. Olha que legal. Você falou assim, nossa, louco, né? Como é que eu vou saber se isso tá pouco? Tem o teste do bicarbonato que é fácil, as pessoas podem fazer em casa. Papel e caneta na mão, né? Anote. Dica. Dica boa, vai. 150 ml de água. Tá. Vai colocar uma colher, meia colher de chá de bicarbonato. Tomou isso em jejum e contou o tempo. Isso vai criar gás. Se eu não arrotei se eu arrotei até 2 minutos, eu tenho muito ácido. Se eu arrotei até 2 a 5 minutos, eu posso ter esse ácido diminuindo. Se eu demorei mais do que 5 minutos ou até mesmo não teve a eructação, que são os arrotos, sem dúvida alguma você não tem ácido. Faz todo sentido, porque você preencheu com ácido ali, né? Aquele sanou, falar, agora eu estou com ácido suficiente, eu não arrotei. Incrível, doutor, adorei. Vou fazer esse teste em casa, porque um amigo falava para mim que é o Guaraná de bolso do brasileiro. Né? Todo mundo tem ali, né? E em casa não é diferente, doutora, eu vou confessar, né? Sim, isso é fácil. Cuidado. As pessoas, elas podem fazer esse diagnóstico em casa, sem a necessidade de profissional nenhum, tá? Muito fácil isso. E você falou assim, existe uma estratégia boa, né, para que eu... Primeiro, as pessoas tomam antiácidos, prazóis, enfim, porque elas sabem que elas precisam comer alguma coisa que elas sabem que não pode. Primeira coisa, qual é a estratégia mais segura? Você observar em si o que é aquilo que evidentemente está te fazendo mal. Então não vai existir nenhuma estratégia milagrosa para fazer com que você faça uso daquilo que o seu corpo não quer. Então, existem as intolerâncias alimentares? Sim, isso tem que ser visto. Mas 2 suplementos que, assim, funcionam muito, tá? É a aloe vera e a espinheira santa. Resolve muito, tá, Léo? Se eu tiver com algum problema assim, eu posso tomar um chá de espinheira santa, um de aloe vera? Sim, o xarope de aloe vera. Isso resolve muito, tá bom? O omeprazol, o prazol, existem indicações? Existem. Eu não estou aqui para falar que não existe indicação nenhuma disso ser feito, tá? O paciente com uma úlcera, com uma erosão muito grande. Agora, o que não dá para ser feito é o que é feito hoje. As pessoas tomarem isso sem o menor compromisso e, coitadas, na ignorância daquilo que está afetando o corpo delas naquele momento. A gente não sabe, não tem essa informação, né? Essa é ruim demais. E, doutora, e aquelas pessoas que tomam omeprazol antes mesmo já sabe que alguma coisa vai comer, vai beber alguma coisa que não vai ficar boa. Churrascaria, então vou me prevenir, né? Já vou tomar antes. Então acaba sendo ainda mais Isso mais é muito grave. arriscado. Isso é muito arriscado. Só que como o efeito, ele não é a curto prazo, isso não é imediato, eu falo que ninguém que é alérgico a qualquer comida,
ele vai lá e toma um remédio antialérgico e come, porque ele sabe que é rápido a ação. Então, assim, quem é alérgico a camarão jamais vai se aventurar a comer camarão tomando um antialérgico antes, porque ele sabe que é rápido. Como o efeito do omeprazol é a longo prazo, tá? Evidentemente, naquele momento a pessoa não vai sentir o efeito daquilo, ela se descompromete um pouco da responsabilidade e ela acaba fazendo. Nossa, fica no alerta aí. Mas, doutora, a gente tem um depoimento aqui, eu vou convidar a senhora para assistir junto com a gente. Pode ser? Então, bora lá. Bem, eu tenho uma condição até muito comum, que é a hérnia de hiato. Ela traz consigo a doença de refluxo gastroesofágico, que acaba tendo, né, como característica uma queimação muito forte, né, devido ao refluxo ácido muito forte que a gente acaba tendo. Esse desconforto, o tratamento normalmente indicado é o uso de drogas como o omeprazol. E eu já estava aí há mais de 10 anos, 12 anos em uso desses medicamentos, até que eu comecei a fazer o tratamento com a medicina funcional integrativa, com a doutora Isabel. Já estava em vias de fazer uma cirurgia para correção da hérnia de hiato, para diminuir esses sintomas, mas nem foi necessário. Já logo nos primeiros dias eu já consegui me livrar, né, da queimação. E com o tratamento, com a suplementação, a eliminação do glúten da dieta, eu acabei conseguindo, né, eliminar completamente qualquer dependência de drogas como omeprazol e outras. Doutora, impressionante, né? Sim. Muito legal o depoimento e como a gente também fala da nossa alimentação. Sim. O consumo discriminado desse medicamento, ele bloqueia algum tipo de nutriente quando a gente ingere, alguma coisa assim? Sim, sim. Olha, as proteínas são as principais que são impactadas com o uso de omeprazol. Você não faz a digestão da proteína de maneira que tem que ser. Engraçado que no corpo, a necessidade que essa proteína seja digerida é tão grande, Léo, tão grande, que eu faço isso de 3 maneiras no corpo. Existem 3 mecanismos no corpo para que eu não deixe de qualquer forma digerir a proteína. Quando eu estou aqui sentindo o cheiro da comida que você faz ali, o meu corpo já está secretando ácido gástrico. Eu preciso desse estômago ácido. Quando eu vou comer, eu tenho um hormônio que é especialista em fazer com que esse estômago esteja ácido. Quando eu como e distende o estômago, a parede desse estômago também secreta ácido. Para quê? Para que de maneira alguma isso seja comprometido. Tanto que tem muitas correntes médicas que acham que é impossível as pessoas terem pouco ácido, que é chamado hipocloridria. Tem muitos médicos que acham isso. Agora, pensa bem, algo que é redundantemente feito no nosso corpo, será que é porque ele não falta muito, não vai faltar nunca? Ou ele é tão importante que existem 3 mecanismos envolvidos para que isso não aconteça? Não pode faltar. A proteína que vai dar origem a aminoácidos, que dá origem a tudo, até a síntese de DNA no nosso corpo, é impactado pelo uso de omeprazol indiscriminado. E, doutora, quando a pessoa está sentindo desconforto ali e tudo mais, e ela pensou em tomar o omeprazol, mas ela fala assim, não, hoje eu não vou tomar não. Qual médico, então, que ela deve procurar para tentar investigar e resolver esse problema que ela pode estar tendo? Olha, eu acho que assim, né? Hoje, dentro da medicina funcional, a gente perde um pouco dessa visão da especialidade. Eu acho que ela precisa procurar um médico que entenda o corpo como um sistema, que não vai olhar só para o estômago. Porque, às vezes, o que acaba acontecendo? Essa pessoa está vivendo um conflito pessoal. E esse conflito pessoal, essa desautonomia que a gente chama, se ela estiver vivendo um período de estresse muito grande, seja no trabalho ou dentro da casa dela, ela vai ter a síntese desse ácido do estômago comprometido. Então, ela precisa procurar alguém que entenda ela como um todo e não só simplesmente tirar esse omeprazol. Essa azia, essa queimação, esse refluxo que está acontecendo naquele momento é por conta do quê? Sem dúvida alguma, é óbvio que eu indico medicina funcional integrativa. É para investigar mesmo, né, doutora? Do início, né? Do que está acontecendo. Porque não vai ser só um exame, não é só saber se você tem pouco ou muito. É saber por que isto está acontecendo no corpo. Por que está produzindo muito ou por que você está produzindo pouco. Perfeito. Temos um comentário também, doutora. Vamos ver aqui, ó. Manda lá, Miriam, para a gente ler o comentário. Por favor. Manda lá, Carolzinha. Marli, ela diz, boa tarde, meu filho tomou omeprazol por 2 anos, o que causou nele uma discrasia sanguínea
diagnosticada por uma hematologista. Sim, Traduz para nós. A discrasia sanguínea é quando você tem uma alteração na sua coagulação. Veja bem, olha que, nossa, que valiosíssimo o comentário da Marli. Obrigada, Marli, tá? As pessoas não pensam que o nosso corpo é um sistema desse jeito. Como assim? Eu tomei um omeprazol porque eu estava com azia, por que agora eu estou sangrando? Sim, porque você comprometeu a digestão, você comprometeu a absorção. Essas vitaminas, esses nutrientes vão ser usados em todo o corpo e o filho da Marli, infelizmente, evoluiu com uma discrasia. Mas o outro evolui com Alzheimer, o outro evolui com... Cada é um corpo leque humano, de coisas, né? É um leque de coisas. Doutora, é incrível. Como sempre, a doutora vem aqui e deixa a gente assim, ó, daquele jeito de jogar tudo quanto é o omeprazol. Fazer um alerta ali pra te Doutora, seguir na incrível. linha. Não poupa não, viu? Ela, ó, manda ver, doutora. Muito obrigado Obrigada, novamente, viu? doutora. Você é sempre bem-vinda, a casa é sempre sua. Obrigada. E agradeço a sua maneira de passar essa informação para as pessoas, que é Obrigada. incrível. Muito obrigado, de Obrigada, coração, eu agradeço viu? mesmo. Os contatos Manda lá, aqui Carol. da doutora, o Instagram, @DRA, de doutora, Isabel Esperança. Qualquer dúvida, pode entrar em contato Pode, também, sem doutora. dúvida alguma. Muito bom. Obrigada, doutora. Eu que agradeço.